Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. I only wanna play a little. Ding dong, you can't keep me away. Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. Bom, se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok, no meu Instagram. Essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver aí algum relato sobrenatural pra me enviar, os relatos devem ser enviados pro e-mail, que também já fica aqui embaixo na descrição. Bom, gente, como vocês sabem, eu não gosto de enrolar na introdução, então já vamos para o relato de hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, né? Caso você ainda não seja inscrito, de curtir esse vídeo agora no início, porque ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma, e de hypar o vídeo se tiver aparecendo essa opção pra você. E bom, gente, sempre que tem algum relato tipo esse, né, que você já deve ter visto pela thumbnail, que vai, né, pelo título, que vai falar sobre ali a tragédia da Botkiss, eu gosto sempre de dar um aviso antes, que, assim, é só pra esclarecer que em nenhum momento eu conto esses relatos, assim, querendo insultar ou algo do tipo, assim, não, eu só tô contando o mesmo relato porque a pessoa enviou, a pessoa que vivenciou, assim como nas coletâneas que a gente já tem aqui no canal sobre a Botkiss, se eu não me engano já tem, eu acho que 3 vídeos, ali com vários relatos. Eu sempre gosto de deixar bem claro que os relatos que eu escolho, a minha gatinha tá até confirmando aqui, eu gosto de escolher os relatos que são sempre contados assim, com quem passou a situação ou com alguém próximo ao ponto da pessoa ter autorizado, ou ser, sabe, alguém bem próximo ali, pra não ter confusão nem nada do tipo. Eu acho que vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Eu só não quero, sei lá, parecer desrespeitosa nem nada do tipo. Então, assim, só pra deixar claro, não peguei o relato de lugar nenhum, nem da minha cabeça, nem nada do tipo. A pessoa me enviou, então a partir do momento que ela me envia, ela tá autorizando eu contar aqui pra vocês. E, assim, gente, um outro detalhe. Esse relato, como vocês podem ver, por ele ser, né, tá sendo, assim, contado, né, em um vídeo só pra ele, vocês já se preparam que é um relato um pouco pesado, que vai deixar vocês um pouco indignados. Confesso que esse relato eu li ele até o final. Por se tratar, assim, da Botkiss, de ser uma coisa bem sensível, eu quis ler ele todo pra mim já saber o que me espera, né, o que vem por aí. Então, assim, é um relato que tem de deixar vocês indignados e, assim, por tudo que é mais sagrado. Não vamos inventar de querer encontrar, por exemplo, a maledite da história. Conforme eu for contando, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer agora. Não vamos inventar de querer encontrar a pessoa pra ficar enchendo, apurrinhando a paciência da pessoa, não, tá bom? A própria pessoa que me enviou o relato, ela já fez, assim, ela já teve todo um cuidado, toda uma cautela, ela trocou bastante coisa. Eu vou lendo, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Mas eu só tô reforçando, tá bom, gente? Porque, de coração mesmo, se isso continuar, eu vou ter que parar de trazer esses relatos mais pesados aqui pra vocês. Porque eu já tô perdendo um pouco a paciência, sabe? De eu contar uma história aqui e vocês ficarem fuçando a vida dos outros. Igual ontem mesmo saiu um vídeo e aí eu já me deparei com um comentário: ai, mas eu já procurei a matéria do caso e tal, e que... Nossa, sério. Eu respirei fundo pra não dar uma resposta pra esse comentário, porque eu sei que eu, como criadora de conteúdo, não posso ficar fazendo isso. Mas a vontade de responder é tipo assim: porra, pra que você foi atrás da matéria? E pra que você tá comentando que tem ou deixa de ter matéria? Sabe, aí as pessoas encontram as pessoas envolvidas na história e ficam indo atrás. Gente, pra quê? Então, assim, tô aproveitando que é um relato delicado. Espero que vocês estejam vendo a introdução, não estejam pulando direto, pra depois não ficar comentando bobeira nos comentários. E assim, gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Saibam assistir o relato e seguir a vida de vocês. Então, assim, eu não costumo ficar reforçando muito isso, mas nesse específico eu vou, porque eu sei que falar sobre a Botkiss sempre traz inscrito e seguidor e, né, sempre traz visualizações novas, sempre traz pessoas novas pro canal. Então, assim, por favor, eu peço encarecidamente, escute o relato, entenda que foi me enviado por uma pessoa, então ela autorizou, não tem problema, porque eu não peguei de lugar nenhum a história da pessoa e tô aqui, enfim, usando a história. Não, foi enviado pra mim, pro meu e-mail, então a pessoa autoriza eu contar. E por tudo que é mais sagrado, não vá me inventar de ir atrás de procurar quem é a pessoa da história, tá bom?
Ela já trocou bastante coisa, ela ou ele, porque eu não consegui entender muito bem, porque fez questão de mudar direitinho aqui os negócios. Mas é isso, a introdução ficou muito longa, eu sei que vocês não gostam, eu também não gosto, mas tem coisas que precisam ser explicados, tá bom? E é isso, agora sim, gente, vamos para o que interessa, que é o relato. E por favor, se você pulou a introdução e eu ver você comentando porcaria, eu vou te bloquear. Brincadeiras à parte, eu não vou bloquear. Mas por favor, gente, eu sei que ficar escutando a introdução é um porre, eu também não gosto. Mas é porque às vezes tem coisas que tem que ser ditas, até pra eu usar como um respaldo pra mim mesmo depois, entendeu? Eu tô pedindo pra vocês não ir atrás da pessoa, tá? Eu tô faltando um pouco ajoelhar aqui e implorar pra vocês. Então, pelo amor de Deus, sejam adultos e saibam assistir o vídeo e seguir a vida de vocês, tá bom? Então vamos lá. Nosso relato, gente, de hoje sobre a Boate Kiss, né, vocês já sabem, se chama A Sobrevivente Diabólica. Olá, Ali, e a todos que seguem o canal. Sei que vocês não gostam de enrolação, mas acredito que preciso me estender na introdução para já esclarecer umas coisas. Primeiro eu queria dizer que amo você, Li, e o canal, e eu conheci você lá no TikTok, quando você postou por lá um vídeo, um vídeo sobre a Boate Kiss. Bom, Li, esse assunto é um assunto muito delicado pra mim, que não estava lá naquela noite da tragédia, mas eu fui atingida. E eu decidi contar o relato a você porque você é respeitosa com o caso. E uma outra segunda coisa, todos os nomes já estão trocados e algumas informações também vão ser trocadas para preservar a identidade dos envolvidos. E já adianto, esse relato vai deixar muitos com raiva, então se preparem e saibam assistir. Então assim, se preparem e saibam assistir ali, sem ficar pressionando ela como se ela tivesse culpa das histórias que enviamos aqui pra ela. Estou tomando todo o cuidado do mundo pra não expor ninguém. Então, se você que estiver assistindo talvez saiba de quem estou falando, guarde pra você. Inclusive, é até por conta disso que eu vou mudar muitos detalhes, mantendo o sobrenatural, é claro, e também toda a maldade envolvida nessa história, mas mudando o que for possível para não expor ninguém e para nenhum engraçadinho encontrar a pessoa. Mas enfim, agora sim, chega de enrolação e vamos a essa triste história. Vou me apresentar. Eu me chamo Leonardo e na época da tragédia eu tinha 10 anos e eu odiava morar em Santa Maria. Pois só morávamos em Santa Maria por causa de minha irmã, que fazia faculdade na cidade. Eu lembro que no primeiro ano letivo dela, no curso que ela havia escolhido e passado, ela morou sozinha. Mas pensou até em trancar o curso porque não queria ficar longe de nós. Desde muito pequeno, tanto eu quanto minha irmã, nós somos criados com muito zelo, carinho, amor e afeto e tudo de melhor que vocês possam imaginar. Então hoje eu entendo, ela deve ter sentido muita falta disso nesse 1 ano que morou lá sozinha. Mas enfim, hoje eu penso que se ela talvez tivesse mesmo desistido do curso, talvez ela estaria viva e aqui conosco. Minha irmã tinha 20 anos, era uma mulher muito bonita, inteligente, muito engraçada. Ela se relacionava com uma pessoa há uns 4 meses e também tinha uma melhor amiga, entre aspas, que conheceu na faculdade. Elas eram extremamente próximas e estavam sempre juntas, sabe? E essa Maledite vivia em nossa casa. E a minha mãe, tadinha, a tratava como uma filha. Até viagens com a nossa família ela já fez. Mas enfim, né? Minha irmã combinou de ir na festa da Kiss com a Maledite, seu namorado e outras pessoas com quem eles sempre andavam. E era bem comum eles irem a festas na Kiss. Na verdade, minha irmã vivia em qualquer tipo de festa, ela gostava muito. E eu lembro dela ter comentado a semana toda sobre essa tal festa. E no dia 26, ela e a Maledite se arrumaram em nossa casa. Elas se arrumavam, bebiam, escutavam músicas. Elas estavam muito felizes. Quando foi por volta das 11 da noite, eu já estava indo pra cama, afinal eu só tinha 10 anos na época, e o meu ex-cunhado passou de carro e buscou as duas. E essa ali foi a última vez que eu vi a minha irmã com vida. Eu não vou me estender muito nessa parte agora, porque eu quero contar em ordem cronológica. Então sim, veio a tragédia e a minha irmã foi uma das vítimas. Leandra, a morte dela foi um enorme balde de água fria na vida de toda a minha família. Foi uma desgraça imensa. Eu não tenho nem palavras para colocar aqui para que vocês consigam entender, sabe?
O meu pai entrou em uma depressão que levou muitos anos para sair. Minha mãe também ficou muito mal, mas ela tinha que segurar as pontas em casa, até porque tinha eu para terminar de criar, já que na época eu era uma criança. Eu fiquei muito mal, mas foi com o tempo que eu fui percebendo o peso disso tudo. Como eu só tinha 10 anos quando a tragédia aconteceu, eu sofria, eu sentia a tristeza e eu tinha mais ou menos ali a noção do que tinha sido a tragédia. Mas conforme eu fui crescendo, eu fui realmente vendo o peso de tudo isso. Mas enfim, um mês após a tragédia, saímos de Santa Maria, até porque não tínhamos mais motivos para permanecer ali. Antes da mudança para Santa Maria, morávamos no mesmo estado, pois o meu pai tem sociedade em uma empresa. Então, desde que eu me entendo por gente, ele basicamente só cuida de umas coisas por telefone e recebe o seu prolabore alto no final de todo mês. E mamãe nunca trabalhou fora. E devido ao ocorrido, decidimos voltar a morar em Minas, onde mora toda a família da minha mãe e é aqui que moramos até hoje. Então assim, decidimos que não queríamos mais ficar em Santa Maria porque não tinha motivo algum, mas também não queríamos retornar à cidade anterior, já que o negócio do meu pai era no mesmo estado onde fica Santa Maria. Então assim, a gente queria recomeçar em um estado diferente e mais próximo ali do calor e do amor da família. Bom, talvez tenha ficado um pouco confuso, mas é porque eu não posso dar muitos detalhes, mas ao mesmo tempo eu também não quero deixar pontas soltas e vocês sem entender as coisas. Mas enfim, Leandra, 6 meses após a tragédia... Não, eu já tinha até lido isso aqui, mas eu me surpreendo, acho que toda vez que eu for ler, né? A Maledite e o meu ex-cunhado começaram a sair e ficaram juntos. Gente, é a segunda vez que eu leio, porque eu já li o relato todo e mesmo assim eu me impressionei como se fosse a primeira. Foi até estranho isso aqui agora. Enfim, eles ficaram juntos. E minha família ficou assim, completamente horrorizada. Leandra, 6 meses. Sabe, 6 meses. Não esperaram nem o corpo dela esfriar para agirem dessa forma. E descobrimos isso por redes sociais ainda por cima. E sim, eles ficaram juntos, mas calma porque mais pra frente vocês vão entender o desfecho disso. E bom, Li, enquanto a mim, eu fui crescendo e prestando cada vez mais atenção no que a minha família se tornou. Meu pai é um depressivo e alcoólatra e uma mãe amargurada, que se isolava de tudo e de todos. Nós não comemorávamos mais nenhum tipo de data, pois para eles era injusto comemorarmos sem a minha irmã estar por aqui. E hoje eu penso que talvez a rotina que os meus pais tinham ajudaram muito a eles a se afundar, sabe? Os meus pais não tinham uma motivação ao acordar, sabe? Então assim, talvez se na época ambos estivessem trabalhando com responsabilidades, eles teriam respondido a tudo isso de uma forma diferente. Mas assim, isso é só um achismo meu. Porque como eu mencionei ali em cima no relato, o meu pai não trabalhava, mas todos os meses o dinheiro caía na conta, por conta dessa empresa. E minha mãe não precisava. Então assim, tínhamos empregadas que fazia tudo dentro de casa, então eles não precisavam nem levantar da cama. E isso fez com que a depressão os consumisse. Mas enfim, quando eu tinha por volta dos meus 16 anos, agora já com mais autonomia, eu comecei a frequentar um centro espírita, pois eu queria ajuda para minha família. Eu frequentei esse centro durante 1 ano e confesso que foi um ano de mudanças significativas. As coisas melhoraram um pouco, mas assim, era bem pouco mesmo. E eu queria poder fazer mais. Até que após esse 1 ano, eu recebi uma carta psicografada da minha irmã. E Li, eu estou até te enviando uma foto da carta, mas eu peço que não divulgue. E eu até fiquei bem pensativa em como eu faria nessa parte, sabe? Se eu deixo você ler a carta toda alterando os nomes ou se eu faço um resumo. Então, depois de tanto pensar, eu decidi o resumo mesmo. E antes que alguém fique chateado, vamos lá. Lembra que lá no início eu disse que eu ia alterar algumas coisas para não expor ninguém? Então, se você ler a carta, nem você e muito menos os inscritos vão entender. Ah, entendi. Porque ela alterou, entendeu? Enfim, eu entendi o que ela quis dizer. Então, dito isso, eu vou relatar agora o que está na carta. Bom, naquela noite, quando o incêndio começou, e agora a gente é o que a irmã dela falou para ela nessa carta psicografada. Naquela noite, quando o incêndio começou,
minha irmã e a Maledite estavam bem próximas ali à porta de entrada do banheiro, que, para quem não sabe, fica muito próximo à saída do local. Então, quando começou ali o tumulto, era só elas terem saído, certo? Só que assim, começou um grande tumulto e a Maledite simplesmente empurrou a minha irmã para dentro do banheiro, sabe, ali na porta, onde estava a multidão. Ela acabou caindo e se machucando. Ela não conseguia se levantar por causa do pé, pois ela, ao que deu a entender, torceu, e por causa do tumulto, era muita gente. Para quem não sabe, muitas pessoas naquele momento confundiram aquela porta do banheiro com a porta da saída. Gente, vocês acreditam que hoje que eu fui entender que é porque a porta do banheiro era de um desses banheiros era próxima à porta de saída e entrada do lugar? Gente, morri e não sabia disso. Interessante, eu não sabia que era próximo. Foi por... assim, esse foi um dos motivos então, né? Porque era perto. Gente, que loucura. Agora muita coisa faz sentido, porque eu não sabia. Mas enfim, voltando aqui. Peraí, por causa da dor no pé e por causa, né, do tumulto. E... peraí. Tá. E como ela estava ali quando tudo começou, ela sabe... E ela, no caso, né, a irmã, como ela estava ali quando tudo começou, ela sabia que ali não era a saída, porque ali era o banheiro, então ela sabia disso. Então, ela sabia que aquelas pessoas que estavam indo em direção ao banheiro estavam indo na direção errada. Então, se arrastando ali pelo chão mesmo, ela tentou sair. Mas ela foi brutalmente pisoteada pelas pessoas. A minha irmã ali, ela até foi tirada com vida, mas ela já tinha inalado muita, mas muita fumaça. E faleceu minutos depois que foi colocada ali na calçada aonde fica, né, a boate. Pesado, né, gente? Sim, é isso mesmo. Minha irmã morreu porque a Maledite empurrou ela. Em vida, minha irmã sempre foi muito detalhista. E eu acho até graça de que após a morte ela não deixou esse jeitinho dela de lado. Como você, Eli, vai reparar na imensa carta que eu anexei. Ela fez questão de contar tudo porque ela sabia que eu ia ficar confuso. Ela contou que após a morte, lá do outro lado, ela descobriu que a Maledite tinha muita inveja dela e que cobiçava a vida dela há muito tempo, inclusive o seu namoro, e que ela fazia várias magias para os dois terminarem há muito tempo. Só não dava certo porque minha irmã tinha uma fé muito grande em Nossa Senhora. E após a morte dela, a Maledite fez questão de ser o ombro amigo. E assim que ela conseguiu ficar com ele, ela fez uma amarração amorosa para ele. Eu fiquei em choque total. Eu confesso-lhe que eu queria matar a Maledite quando eu li aquela carta. Eu queria fazer justiça com as próprias mãos. Mas fui instruído que eu não deveria fazer isso e que eu deveria entregar nas mãos de Deus, já que com aquela carta eu não conseguiria incriminar ninguém. Na carta ela também pediu para eu cuidar do pai e da mãe e que eu precisava ajudar eles a se reerguer. E que ela ficava mal com isso lá do outro lado. E que ela queria a gente comemorando o Natal novamente e todas as outras datas. E que eu merecia ter o meu aniversário comemorado também. Porque a nossa tristeza aqui afetava o processo evolutivo dela lá do outro lado. E ela precisava seguir em frente lá onde ela estava. E que nós aqui também. Mas se isso não acontecesse, ela ia ficar presa em um local que ela não conseguiu descrever direito, ou pelo menos a pessoa que escreveu talvez não conseguiu entender. O problema ali é que eu pensei, tá, ok, mas como eu chego pra eles e conto isso? Leandro, meu pai mataria a Maledite. Eu conheço ele mataria. Então eu fiquei uns dias pensativo em como eu ia falar com eles, porque eu precisava ajudar. E foi então que eu pensei, bom, eles não frequentam o centro, eles não sabem da carta. Eu decidi então que que eu acho que... Basicamente assim, eu vou então falar que um médium veio até mim e me contou a parte que eles precisam saber. E assim eu fiz. Eu lembro como se fosse hoje eu contando e o meu pai caindo em lágrimas e a minha mãe também. Os meus pais, eles não são muito adeptos a centros espíritas, eles eram evangélicos antes da tragédia. E após isso, né, após
eu contar isso pra eles, eles voltaram a frequentar a igreja. E de pouquinho em pouquinho eles foram se reerguendo novamente. Bom, foram quase 8 anos de muito sofrimento. E ver eles vivendo ali novamente, assim, foi muito bom. Mas então, vocês devem estar se perguntando, né? E quanto a Maledite, que fim deu? Ah, Leandra, vocês não vão acreditar. Bom, 2 anos após o ocorrido, ela e o dito cujo lá tiveram um filho, uma menina. E decidiram homenagear a minha irmã, colocando o nome dela na criança. O que na época eu achei um absurdo, mesmo não sabendo de nada do ocorrido. Eu não sei porquê, mas lá no fundo, no meu coração, eu sentia uma falsidade imensa nisso tudo. E anos depois, após a carta psicografada, eu achei ainda mais tosco e cruel, sabe? Da parte ali da Maledite. Os meus pais acharam estranho apenas, afinal eu sou a única que sei a verdade, né? E bom, a Maledite lhe segue bem. E pelo que eu sei, vendo as redes sociais, hoje ela atua na área de formação dela e eles são casados até hoje. E parecem levar ali uma vida confortável, fazendo até viagens internacionais anuais. E isso mostra que sim, gente ruim se dá bem sim. Mas apesar de tudo, eu sigo em paz, Li. Já me foi avisado que o que é dela está guardado e que mais cedo ou mais tarde ela vai pagar pelo que ela fez com a minha irmã. E para quem assiste esse vídeo, cuidado com as amizades. Não confie a vida de vocês 100% a uma pessoa. E eu digo isso porque a minha irmã confiava demais na Maledite, demais mesmo. Lembro que minha mãe e meu pai gostavam muito dela, mas a minha avó não e sempre alertava. Mas todo mundo falava que era exagero, que ela estava vendo coisa onde não tinha. Mas no final, minha avó tinha razão. Maledite não era uma pessoa confiável. Até hoje eu tenho uma dúvida que, apesar de que frequento assiduamente o centro espírita, eu tenho uma dúvida de que se era a hora mesmo da minha irmã. Porque sim, gente, às vezes por mais brutal que tenha sido e por mais que tenha sido ali por conta de alguém que empurrou, às vezes essa era a hora dela e era assim que ela deveria falecer por algum motivo. Mas eu nunca obtive respostas para essa minha pergunta. Eu sei que vocês que estão assistindo o vídeo, caso ali tenha escolhido o relato para ler, vocês vão ficar indignados. Mas é a vida, gente, nem sempre tem o que fazer, a gente tem apenas que viver. Eu decidi não contar isso para os meus pais porque sei que a tragédia seria maior, então eu vou morrer com essa notícia só para mim. E é até bem bacana poder compartilhar aqui, porque de certa forma sinto contando para uma amiga que sei que não vai me julgar. Então espero que você que esteja assistindo não me julgue nos comentários por eu não ter contado aos meus pais. Eu só quis proteger eles. E para ser sincero com vocês, foi a melhor decisão que eu fiz. É isso, Li, um grande beijo, fique com Deus. E eu tenho outros relatos, não são nada parecido com esse, não são nada parecidos, né, com esse, mas em um outro momento eu te envio. Um grande beijo. Um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado. E bom, gente, esse foi o relato, né? Um relato pesado. Assim, ele não ficou tão grande, né? Tipo, como os que eu tô trazendo ultimamente, assim, né, fazendo um vídeo só para um relato, mas é porque eu não pretendo mais trazer relatos sobre a Boate Kiss, então, assim, gente, nem adianta mandar, porque eu não pretendo, a não ser, assim, num futuro muito, muito, muito distante, porque todas as vezes que eu posto, assim, eu sofro meio que um hatezinho e eu confesso que eu não tenho muita paciência, não. Então eu prefiro não trazer, mas esse relato aqui em específico, tipo, é o único que eu tinha sobre a Boate Kiss e ele me chamou muita atenção por conta da história e esse final foi algo que me pegou muito, porque a pessoa, eu não entendi muito bem, gente, é porque em alguns momentos aqui a pessoa que escreve se trata como ela, né, e depois como ele, mas acredito que foi porque a pessoa queria mudar a identidade, então em alguns momentos a pessoa deve ter esquecido, então não sei se é ela ou ele, mas a pessoa que escreveu a história contou, né, que foi uma forma de se abrir, de poder contar pra outra pessoa, porque é um segredo que provavelmente ela vai pro túmulo com esse segredo, então eu me senti na obrigação de vir aqui contar, sabe, porque vocês entenderam, né, é uma forma dela poder, assim, contar,
mas na verdade sem sofrer as consequências de ter contado, sabe? E se sentir mais leve com isso. Então eu pensei, não, eu me sinto na obrigação de pelo menos esse aqui, ele ser contado, porque faz parte do meu trabalho. As pessoas, eu me sinto muito bem quando eu vejo que as pessoas estão relatando pra mim coisas que elas não podem relatar pra outras pessoas. E assim, eu super entendo isso dela não ter contado pro pai e pra mãe. Eu acho que só ela deve saber o inferno que estava sendo viver em uma casa onde os dois não conseguiam reagir. Então assim, gente, eu peço encarecidamente, peguem leve nos comentários. Foi uma decisão dela, né, não ter contado pros pais, não ter ido atrás da polícia. Até porque realmente, né, gente, não tem muito o que fazer. Eu entendo, entendeu? A questão de ela não ter ido atrás. E é aquilo, né? É cada um ali com a sua fé, porque acredito que ela, por seguir a religião espírita, né, ir ao centro espírita, e a partir do momento que ela tem a fé ali, ela acredita naquilo, e alguém de lá chega e fala, não precisa fazer nada porque o que é dela tá guardado. Então, pra quem tem a fé, pra quem tem fé, vai se sentir reconfortado. Então, eu sei que tem pessoas de várias religiões diferentes que me assistem, então assim, entenda que pra uma pessoa que acredita no espiritismo, a gente sabe que a lei do retorno ela volta, e às vezes ela pode demorar a vir, mas uma hora ela vem, ela pode não vir nessa vida, mas vem na outra. Enfim, então assim, só tô explicando porque eu sei que tem algumas pessoas que não acreditam e acham que a única verdade é a que elas acreditam ali. Não é bem assim que as coisas funcionam. Então, às vezes a pessoa ela não quer se vingar, ela não quer ir atrás porque ela já teve ali, como que eu vou dizer, alguém já instruiu ela a não fazer isso. Então, assim, se ela foi instruída lá dentro da religião dela, dentro do lugar onde ela foi acolhida espiritualmente, então ela tá fazendo o certo, então não cabe a nós a julgar. E eu vou finalizar o vídeo agora e assim, só pra finalizar, eu vou reforçar o que foi falado lá no início. Pelo amor de Deus, não me inventem de ir atrás da moça, tá bom? Não inventem, por favor. Assistiu o vídeo? Curtiu? Não sai do vídeo sem curtir? Vida que segue. Vai terminar de fazer suas coisas. Depois, meio-dia, tem mais vídeo, aí você já espera o próximo vídeo, vida que segue. Vai arrumar uma casa, lavar uma trouxa de roupa, cuidar das crianças, dos gatos, dos cachorros, vai estudar, mas não vai procurar saber quem é e não vai infernizar a vida da pessoa, tá bom, gente? Só pra reforçar aqui, eu gosto muito de trazer esses vídeos pra vocês. Eu sei que a maioria dos canais que falam sobre relatos sobrenaturais põe esses relatos pagos pra membros e tudo mais. Eu não tenho pretensão de fazer isso. Já falei aqui diversas vezes com vocês. Então, assim, muitos canais fazem isso, gente, justamente porque dá problema. Tem dado problema pra mim. Mas eu sei que a galera que me acompanha é uma galera adulta, inteligente, e vai parar de ficar fazendo isso pra gente poder manter aqui relatos bons, relatos como esse, que eu sei que vocês gostam. Assim, gente, eu sei que por mais mórbido que seja, eu sei que vocês preferem relatos pesados a relatos mais leves, né? Eu sei, eu não sou idiota. Tá, gente? Eu sei que é estranho, é mórbido, mas eu sei que vocês preferem. Então, pra eu continuar trazendo relatos assim, eu preciso da colaboração de vocês, tá bom? E é isso, gente. Eu sei que parece meio chato, enjoado. Tô igual a velha, que é aquelas velhas enjoadas falando a mesma coisa toda hora. Mas é porque eu preciso muito que algumas pessoas que assistem parem de ficar fazendo isso, tá bom? Então é isso, galerinha, ó. Um beijo. Muito obrigada à moça, o rapaz, não sei, que enviou o relato. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada, né? Muito obrigada mesmo, de coração. Eu me senti lisonjeada por poder receber o seu relato e tá contando aqui pra galera do canal, tá bom? E é isso, gente, ó. Um beijo, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.